Irmãos, domingo passado a gente começou uma série de palavras sobre a nova aliança. E então, né, como tinha prometido, esse mês nós vamos gastar o mês falando sobre a nova aliança. E esse é um assunto que nós sempre vamos voltar a falar dele, porque nós precisamos de revelação disso. E não sei se você já reparou, mas tem certos assuntos para você entender, você tem que escutar mais de uma vez sobre aquilo. E o que a gente faz é isso. Então, né, um bom professor repete a lição. Mas eu queria dizer para você, nesse tempo que a gente está passando pela nova aliança, você tem um coração desejoso por revelação. Para que isso de verdade pudesse se tornar vivo no seu coração. Porque o grande problema que a gente vê na igreja é uma mistura entre a antiga aliança e a nova aliança. Então você percebe que alguns conceitos que são ensinados hoje, ele é da antiga aliança, mas ele é passado como se fosse a verdade atual. Então por isso que a gente está gastando esse tempo para falar sobre a nova aliança. Amém? Então domingo passado, só para relembrar, domingo passado a gente começou falando sobre isso, e eu disse que Deus é um Deus de aliança e não de contrato. Então, Deus ele não tem um contrato comigo, com você, ele tem uma aliança. Alguém só olha o áudio do Instagram para mim, está ok? Eu mando o aviãozinho. Vou mandar um. Tá ok? Vou mandar um povo aqui. Não sei nem quem é um povo que apareceu aqui, eu vou mandar também. Vou mandar pro Gustavo Mendanha, será que ele vai ver? É aí. Então, eu falei domingo passado que Deus é um Deus de aliança, não um Deus de contrato. E o que é a diferença de aliança e contrato? Contrato, as duas partes negociam interesses. Então, por exemplo, eu tenho um serviço e a pessoa quer meu serviço. Então, ela negocia. Então, eu negocio o valor e eu ofereço o serviço para ele. Isso é um contrato. Mas com Deus, nós não podemos relacionar com ele com um contrato, porque é um Deus de aliança. E quando que nós fazemos isso? É toda vez que eu quero barganhar com Deus. Então, você já viu, né? Você fala, Deus, se eu for daqui a eternidade a pé, o Senhor me dá a cura. Então, isso é uma barganha que você faz com Deus. Ah, Deus, se o Senhor me dá um emprego novo, eu dou 10% do meu salário. Então, você vai tentando barganhar, negociar com Deus, mas Deus é um Deus de aliança, não um Deus de contrato. Por que isso é importante entender isso? Porque você não tem nada para oferecer para Deus, que Deus já não tem, entendeu? Então, você não pode ficar barganhando com Deus, porque é um Deus de aliança. Amém? Então, a gente falou sobre isso e eu dei o exemplo até da relação entre a prostituição e o casamento. Então, o que é a prostituição? É um contrato. Então, alguém quer o sexo e a mulher quer o dinheiro, né, no caso. E aí você paga e você recebe. É isso. Mas Deus é um Deus que a Bíblia chama que a igreja é sua noiva. Então, Deus não quer um relacionamento conosco de contrato, de prostituição, mas ele quer um relacionamento de aliança. O que um casamento é? É uma aliança. Então, tudo que é do outro passa a ser seu também. Né? Infelizmente, né, às vezes, né? A dívida você herda, a família você passa a ser sua também. Mas isso você precisa entender. Se eu estou numa aliança com Deus, tudo que é dele é meu. Uau, isso tanto que é poderoso. Glória a Deus. E aí, então, domingo passado, estou só relembrando domingo passado, eu falei também sobre que Jesus se tornou a nossa aliança. Ele é a nossa aliança, o sacrifício perfeito. E aí eu terminei dizendo que sobre as cláusulas da nova aliança, lá de Hebreus 8. Alguém lembra qual que eu falei lá? As cláusulas da nova aliança? Que na sua mente imprimirei a minha lei, né? Então agora passou a ser dentro de mim, porque a lei tinha sido dada em tábuas. Então era exterior, agora o Espírito Santo deve habitar dentro de mim, então agora está dentro de mim. Eu disse que Deus seria nosso Deus e nós seríamos seu povo. Eu disse também, todos me conhecerão. Então na nova aliança todos podem conhecer a Deus de maneira íntima, de maneira pessoal. E o último, seus pecados não me lembrarei. Então essa é a tal da nova aliança. Então nós estamos nessa aliança. Amém? E vamos para a palavra de hoje, então? Hoje, então, para a gente seguir na série de palavras aí,
Hoje eu quero falar sobre o propósito da lei. E é importante você entender que em toda a Bíblia, Deus fez aliança. Então tem várias alianças no decorrer da Bíblia. Então Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi. Então existem várias alianças, mas existe uma aliança específica que é chamada de Antiga Aliança ou Velha Aliança. E essa é a aliança mosaica, né? A aliança que Deus, por meio de Moisés, passou para o povo. Amém? E aí, já para a gente iniciar, eu queria começar dizendo algo. E se você pudesse abrir sua Bíblia lá em João, 1 João 1,17. 1 João 1,17. É, né? Só porque tá aí no esboço, né? 1 João 1,17. Vou abrir aqui. 1 João 1,17. 1,17. João 1,17. Núbia, viva Cristo, Rei do Universo. Amém. É bom pro Gabriel abrir que ele aprende a ver a Bíblia. Então lê para nós. 1,17, né? 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça, a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Isso. Então, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Irmãos, primeira coisa que eu quero falar com você, para a gente entender, para a gente ter uma revelação completa da nova aliança, a gente precisa entender a antiga aliança. E a primeira coisa que eu quero falar com você é que a antiga aliança, ela foi uma aliança entre Deus e a nação de Israel. Esse primeiro ponto que eu quero falar, que a antiga aliança, ela é uma aliança entre Deus e a nação de Israel. Agora, por que é importante você entender isso? É porque se você não é judeu, essa aliança não é para você. Alguém aqui é judeu? Não, né? Mas agora, mesmo se você fosse judeu, tivesse nascido judeu lá, bom dia. Depois que Cristo veio, entre aí. É bom que o senhor deixa o dízimo aqui hoje. Irmãos, voltando pra cá. Hoje é 30% hoje, tá no Black Friday, nós estamos na promoção. Irmãos, se a antiga aliança foi feita entre Deus e a nação de Israel, ela não é para você, não é para mim. E mesmo que alguém tenha nascido judeu, não é para ele mais. Por quê? Porque Romanos 10,4 diz que o Cristo é o fim da lei. Ele encerrou a lei. Então, com a morte e ressurreição de Cristo, sacrifício perfeito, a lei findou. Então, aqui nós íamos resolver um grande problema já, que muita gente confunde. Porque se a lei não é para mim, se a lei foi para a nação de Israel, exclusiva para ele, então por que eu quero tentar agora viver na lei? Você já viu, tem algumas igrejas que, literalmente, eles tentam voltar a como o povo de Israel era. Então tem igreja que o pregador põe o... Como que é o nome daquele negócio? Aquele chapéuzinho em cima. Nossa, eu tava na ponta da língua e esqueci. Não. Esqueci, enfim. Sabe, tem igrejas que eles colocam isso. Gente, tá aqui, mas não sai, ó. Alguém pesquisa pra mim, só pra eu desencargar a consciência. Qual que é o nome do... Tipá, como que é, velho? Nossa, tá aqui, mas não vem. Pesquise, Gabriel, pra mim. Então, hoje, que eu volto a falar aqui, né? Quem tá assistindo a live deve estar em crise agora, que eu pego foco aqui. O que esse povo tá tentando fazer? Eles estão tentando voltar à antiga aliança. Então, peraí, se os judeus usam esse tipo de roupa, nós vamos usar. Tem igreja que até ora voltado para Jerusalém. Porque lá os judeus, você sabe, eles vão pro Kippur. Obrigado, Kippur. Sabia que era alguma coisa assim.
Kippah. Então eles usam o kippazinho lá, como os judeus fazem. Aí eles querem orar como judeus. Mas deixa eu te falar, por que isso? Se a lei que Deus estabeleceu, a antiga aliança, é entre a nação de Israel, e eu não sou judeu, sou gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. Cara, não faz sentido eu querer viver na antiga aliança. Você entendeu o que eu estou falando? Amém? Então, só por isso já resolveria um grande problema na confusão de muita gente. E aí, para a gente seguir, eu quero falar então, a primeira coisa que eu falei com você é que a aliança foi entre a nação de Israel e Deus. E Moisés foi o intermediador, tá? Então Moisés ele faz o papel de intermediar. O que é o intermediador? É alguém que se coloca entre duas partes. Então Moisés recebeu a lei e tinha a função de transferir, passar para o povo. Então esse foi o papel dele. Então Moisés foi o legislador de Israel. Mas agora nós somos judeus mais, então a lei não é para mim, não é para você. E a segunda coisa que eu quero falar é que a lei tem prazo de validade. Olha lá o que diz a Gálatas 3, do 23 ao 25. A Nubia disse que é porque é Gálatas 3, do 23 ao 25. Por causa que pegam o texto da Bíblia de forma isolada e não fazem análise do contexto, exatamente. Bom, você tem que ler a Bíblia como um todo, ok? Você sempre tem que ler a Bíblia como um todo. Você nunca pode olhar só para um lado. Você tem que ver que Deus tem uma lógica nas coisas. Então não adianta você, às vezes, igual eu já falei aqui, não é porque alguém prega um texto bíblico que está pregando o evangelho. Então, vamos aqui para só comentar aqui. Ó, o texto diz: mas antes que viesse a fé, estávamos, no passado, sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de se revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Bom, olha o que Paulo está dizendo. Enquanto a fé não vinha, nós estávamos sobre a tutela da lei, sobre a guardião da lei. A palavra aio que está aí, o aio era o escravo responsável por levar as crianças até a escola e supervisionar elas. Esse era o aio. Então, era o escravo que cuidava da criança. Então Paulo está dizendo, antigamente nós estávamos sobre a tutela do aio. Quem que é o aio? É a lei. Então a lei servia de guardião para nós. Aí ele fala, até que viesse a fé. Depois que veio a fé, nós não estamos mais debaixo do aio. Porque qual que era o propósito da lei? Era nos levar até Cristo. Então, vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero dizer com você aí é que a lei tem prazo de validade. Depois que a fé veio, nós não estamos mais debaixo dela. E para ficar mais claro ainda, olha esse texto aí de Hebreus. Tá no esboço aí também, se quiser acompanhar. Hebreus 8, versículo 8 e o 9. Depois Hebreus 8, 13. Olha o que diz. E de fato, repreendendo-os, diz, eis vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Bom, não sou eu, a Bíblia está dizendo que quando foi feita uma nova aliança, a primeira aliança, a antiga aliança, se tornou antiquada. E como ela se tornou antiquada, ela está prestes a desaparecer. Volto a falar, não sou eu. A Bíblia está dizendo que a aliança antiga ela tem prazo de validade. Bom, presta atenção. Você tem que entender algo. Existe o período
antes da lei. Existe período quando a lei estava vigente. Existe o período posterior à lei, que é o período que nós estamos, que é a nova aliança da graça de Deus. Então, existe período. Então, existe um período que a lei não estava em vigor. A de Moisés, de partir de Moisés, a lei começa a entrar em vigor. E dura ali até a obra consumada de Jesus. Ok? Então, João Batista foi o último profeta da antiga aliança, João Batista. Então, a lei durou de Moisés até João Batista, a gente pode resumir. Nesse período, a lei estava em vigor. Mas a Bíblia está dizendo que essa mesma lei tem prazo de validade. Você entende o que eu estou falando? E aí, foi necessário uma segunda lei. Porque a primeira era ineficaz. Ela não tinha o poder de justificar o homem. Amém? Agora, qual que é o problema? É porque as pessoas tentam misturar uma coisa com a outra. Então, nós estamos na nova aliança, nós queremos viver com a mentalidade da antiga, da velha aliança. E como que o povo vivia na antiga aliança? Pois é, o que tinha na lei? Então, por exemplo, Deuteronômio 28, né? Lá diz lá, se você ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obedeceres, guardar os seus mandamentos, então essas bênçãos virão e te seguirão. Aí depois o mesmo texto segue dizendo, mas se você não obedecer, virão o quê? Maldição. Então, qual que era o resultado da lei? Se eu obedeço, eu recebo. Se eu não obedeço, eu sou amaldiçoado. Agora, essa não é a mentalidade de muita gente? Então, fui pro culto domingo. Eu fui abençoado, Deus está de boa comigo. É nóis, Deus, ó. Né? Aí eu jejuei essa semana, Deus está top comigo. Aí eu entreguei o dízimo, meu Deus, eu tô, né? Tô 10%, Deus está feliz demais. E aí, tem gente que até cobra Deus, já viu? Deus aqui, eu entreguei o dízimo para você, olha por que você não abre a porta de emprego para mim? Olha a minha vida financeira, onde é que tá, Deus, eu tô sendo fiel. Olha, que coisa, né? Agora, qual que é essa mentalidade? É porque, assim, Deus, eu tô fazendo, olha minhas obras. E baseado em minhas obras, eu só quero ser justificado do Senhor. Só tem que me abençoar. Agora, essa é a mentalidade da velha aliança. Você precisa entender, então, não tem como eu querer viver na nova aliança com a mentalidade da antiga. Então, o exemplo que eu dei anteriormente, né? Ah, se o Senhor me der a cura, eu vou daqui até a Trindade a pé. Cara, essa é a mentalidade da antiga aliança. Então, essa mistura é que muita gente tem vivido nesses dias. Você está falando? E aqui tem um problema muito sério. Porque se você mistura as duas alianças, você está deixando de viver aquilo que Deus tem para você. Você consegue perceber que isso é... Exatamente, você tenta fazer o que Deus já fez. Você percebe tanto que alguns lugares que a gente vê é literalmente isso? É uma mistura completa da nova e da antiga. Então alguns dizem, você é salvo pela graça. Aí o cara, amém, fui salvo pela graça. Né? Deus é bom. Aí depois, mas agora para você ser justificado e para você ser abençoado, você tem que cumprir as 613 requisitos da lei. Bom, quem dá conta? Eu gosto de dar esse exemplo, muito bom. Muitos anos atrás, meu pai comprou na verdade comprou não. Passou na propaganda um celular que era R$1. Esse era o celular lá. Então acho que foi na Eterna Cardelé, muito tempo atrás já. Então o celular era R$1, né? Passando propaganda. Mas quando chegou lá, o celular não era R$1. Você dava R$1, depois você tinha que pagar a linha do celular. Você tinha que comprar o celular depois. Olha, isso é o que muita gente faz. Vem para Jesus. É quase de graça. É só aceitar Ele. Aí você fala, é só aceitar. Deus vai mudar a sua vida. Então tá bom. Então vou para Jesus. Aí na hora que o cara chega lá, peraí, agora nós temos um carnê para você pagar todo mês. Qual que é o carnê? Não, o carnê agora você dá o dízimo. Agora você, né, cumprir a lei. Aqui, e dependendo da igreja, você não pode nem rapar as axilas, né? Pode nem tomar banho direito. Dependendo de você tiver, não pode nem usar boné, pode nem usar bermuda, porque dependendo do carnê lá, tem uns carnê que é mais alto, uns que é mais... Enfim, aí ele chegou para Jesus, mas peraí, não era só aceitar? Não, agora tem um carnê para você seguir. Deixa eu te falar, e aí as pessoas estão vendendo Jesus desse jeito. Mas Paulo diz, se você começou pela graça, continue pela graça. Amém? Você não pode misturar o conceito da antiga aliança com a nova. E aí, para a gente
caminhar para o final, quero compartilhar com você 3 propósitos. Porque a lei foi dada. Quantos? 3. Obrigado. Tá bom, hein? 3 propósitos porque a lei foi dada. E o primeiro propósito que eu quero te falar é que a lei foi dada para revelar a imagem de Deus. Irmãos, deixa eu te falar. A lei foi dada para que nós pudéssemos ter revelação de Deus. Por quê? Porque a lei ela é justa, a lei ela é boa e a lei é perfeita. Só que ela não tem o poder de aperfeiçoar o homem. Ela não tem o poder de tornar o homem bom. O Alex aí na live aí. Mas eu quero dizer para você que a lei revela quem Deus é. Porque o Deus que cobra justiça, ele é justo. O Deus que cobra santidade, ele é santo. Então tudo que Deus exige da lei é porque ele é o seu caráter. Então a lei, primeiro, ela revela quem Deus é. Amém? Então toda vez que eu olho para a lei, ela está me dizendo quem Deus é. Então Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus perfeito. Esse é o primeiro ponto da lei, ela revela Deus. Mas o segundo ponto da lei é que ela mostra o pecado. Olha, Romanos 7,7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Pois eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 3,20 diz: visto que ninguém será justificado diante dela por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então como que alguém conhece o pecado? É a lei. Deixa eu falar, então o que a lei fez? A lei fez revelar o pecado. A lei é como uma máquina de raio-x. A máquina de raio-x ela tem o poder de revelar o que está de errado dentro de você. Mas ela não tem o poder de te curar. Isso é a lei. Então a lei tem o poder de mostrar para você o seu defeito, a podridão do homem, da humanidade. Mas ela não tem o poder de tornar você santo. Gosto muito do pastor Luiz dar um exemplo do que seria a lei. Você imagina um copo com água e tem açúcar nele. Né? Jogou açúcar lá, só jogou. Esse é o copo com água e tem açúcar. Quando você pega a colher e mexe o copo, aí ela sobe açúcar. Então a lei é a colher. Quando você mexe ela revela o que está dentro. Deixa eu falar, a lei é a mesma coisa. Quando ela olha para mim e para você, ela mostra a podridão que nós temos. Sempre estou falando? Então a lei foi dada para revelar o pecado. Isso aqui você tem que entender. Qual que era o objetivo da lei? Não era que o homem cumprisse, mas era como quebrasse a lei. Por quê? Porque quando o homem quebrasse a lei, ele ia dizer, cara, eu preciso de um salvador. Eu não consigo cumprir. Eu não consigo obedecer, então eu preciso de alguém que cumpra no meu lugar. Então esse era o propósito da lei, mostrar o quão desqualificado nós estávamos. Bom, vamos ser honestos, o padrão de Deus é muito elevado. O padrão de Deus está lá em cima. Você sabe o que era mais ou menos a lei? Imagina a distância da Terra até a Lua e falar assim, para você ser salvo, você tem que pular daqui até a Lua. Quem que consegue? Esse é o padrão da lei, você tem que pular daqui até a Lua. Aí o que nós ficamos fazendo? Ficamos comparando salto. O Gabriel pula 30 centímetros do chão. Fala, você pula pouco, hein, mano? Eu pulo 40 centímetros. Eu sou melhor que você. Mas a gente fala, o padrão é lá, irmão. O padrão não é o outro, o padrão é lá. É que nós ficamos fazendo desse jeito. Não, mas comparação fulano, eu sou bom. Não, se Deus tiver que salvar alguém, tem que salvar eu. Porque olha aquela peste lá. Aquele miserável lá. E eu já estou mais na média, né? Cara, mas o padrão é muito elevado de Deus. Ninguém, jamais, ninguém poderia se justificar diante de Deus. Ninguém, irmão. A Bíblia fala que não teve nenhum justo sequer. Deus olhou para a terra e não encontrou nenhum justo. Tem uns irmãos que é o Justino, né? Eu acho que ele tinha que morrer na cruz por nós. Fala, irmão, você é tão justo, você é tão bom que você... Podia ter poupado Jesus, você podia ter morrido lá. Vou te falar, irmão, ninguém. Amém? Então a lei foi dada para revelar Deus, o caráter perfeito de Deus. A lei foi dada para revelar o pecado. Mostrar o quão ruim nós somos. Em terceiro lugar, para finalizar, eu quero dizer que a lei foi dada no aspecto profético. Deixa eu falar, Hebreus 10, versículo 1.
Vou até ler esse versículo, nem notei ele aqui, só. Hebreus 10, versículo 1 diz. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Hebreus 10, 1. Diz assim, ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não é a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Irmão, o que o texto está dizendo? É que a lei era a sombra das coisas que viriam. Ela não era a realidade, mas um dia chegaria a realidade. E o sacrifício que o povo oferecia na antiga aliança não tinha o poder de aperfeiçoar o povo, porque todo ano era necessário fazer esse novo sacrifício pelos pecados. Então a lei, ela é a sombra das coisas que viriam. Bom, presta atenção, nós entendemos como funciona uma sombra, né? Então toda vez que a luz é projetada em contraste com o objeto, ela forma uma sombra. Não é assim? A lei é a luz de Deus. E ela iluminava Cristo. Só que o que o povo enxergava? Enxergava apenas a silhueta. Como que é o nome? Nossa, toda. Fala de novo? Silhueta. Sei lá, agora esqueci. É, a sombra. Bom, quem está assistindo a live, às vezes dá um expediente português na mente. A dicção não ajuda. É isso mesmo. É. Então, toda vez que a lei era projetada em Cristo, o povo via a sombra de Cristo, mas não conseguia entender por completo. Então, toda a lei, ela era a sombra do que viria. Então, por exemplo, quando Deus estabeleceu a Páscoa, aquilo era a sombra de Cristo, porque Cristo é o Cordeiro Pascual. Quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, aquilo era apontando para Cristo, porque Cristo seria levantado na cruz. Então, tudo era sombra do que seria realidade um dia. Amém? Então, a antiga aliança, ela era uma profecia. Tinha um aspecto profético, apontava para Cristo. Prestam tudo, os rituais, os animais, o sacrifício, o templo, o sacerdócio, apontava para Cristo. Um dia que ele viria e se tornaria realidade. Por isso que hoje, eu e você, nós não estamos mais vivendo na sombra da antiga aliança, nós estamos vivendo na realidade. Cristo já veio, o sacrifício já foi perfeito. Então a sombra já foi. O Diogo é casado, né? Então, Diogo. Então imagine que você faça uma viagem. Aí você tem a foto da Steph na sua carteira. Aí você fica assim, nossa, eu amo essa mulher, meu Deus do céu, eu daria a vida por ela, eu sou apaixonado por ela, olha como é linda, maravilhosa. Você tá com a foto dela. Aí depois a viagem chega em casa e ela tá lá. Presta atenção, você preferiria ficar com a foto ou com ela? Depende, né? Se ela estiver estressada. Então assim, o que o povo tá dizendo? Não, eu prefiro ficar com a sombra. Eu prefiro ficar com a sombra. Deixa eu te falar, Cristo já veio, é uma realidade. Então você prefere ficar com o retrato do que com a realidade? Isso não faz sentido. Uma vez que Cristo veio, nós não estamos mais na sombra, nós estamos agora na realidade da nova aliança. Amém? Glória a Deus. Eu fico empolgado com essas coisas. Porque agora nós estamos em uma nova aliança. Uma aliança que é eterna. Jesus, quando foi dar o cálice, ele disse, este é o cálice da nova e eterna aliança. Isso é fundamentado em Cristo, foi por causa do sacrifício dele perfeito, e agora nós somos inseridos nessa aliança. Amém? Então, só para relembrar o que a gente falou hoje, para a gente caminhar e encerrar, é que nós falamos que a antiga aliança, ela foi a aliança entre Deus e a nação de Israel. Então, se você não é judeu, a aliança não é para você. E mesmo se você for judeu, Cristo, ele foi o fim da lei. Nós dizemos também que a aliança, ela tem um prazo de validade. E ela se findou com Cristo. Então a aliança é boa, perfeita, mas ela tinha um prazo de validade, porque ela era imperfeita. E imperfeita porque tinha um aspecto humano, o homem que tinha que cumprir. Então o homem tem defeito e não conseguia cumprir. E aí eu falei dos motivos, dos propósitos, porque a lei foi dada. Ela foi dada para revelar Deus, porque revela o caráter santo de Deus. Segundo, ela foi dada para revelar o pecado, nossa podridão, que nós damos de um Salvador.
E terceiro, ela foi dada com aspecto profético, para apontar para Cristo, que um dia tudo iria se consumar nele. Amém? Então eu queria que você guardasse seu coração. Domingo que vem a gente vai continuar falando sobre a nova aliança. Eu tenho certeza, irmão, deixa eu te falar, se muita gente tivesse revelação disso, eles não estariam vivendo a confusão que está espiritualmente na vida cristã deles. Porque tem gente, pô, sério, mano, tem gente que nem sabe o que é isso. Vai falar, que é isso aí? A gente fala, mas isso é real para nós. É a nova aliança que nós estamos. Glória a Deus. Então, para a gente finalizar e cantar uma canção, vou encerrar a live aqui. Vai ficar salvo e depois vai pro canal no YouTube também. E tamo juntos. Até domingo que vem.